Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Michel Florentino, estarei com você até a independência financeira. E você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, ok? Hoje, gente, vou mostrar para vocês sobre o ativo que ele é da base do Fiagro, tá? E ele é de base 10. Base 10 é muito bom para aqueles que estão começando a investir e não tem um capital muito elevado. Assim, possibilita mais o investimento nos fundos imobiliários de base 10, né? E esse é um Fiagro, gente. Para quem não sabe o que é um Fiagro, é da área do setor agronegócio, tá? E esse é focado em fazendas de plantio. E nessas fazendas de plantio ele é focado em soja, a maior parte dele é em soja, tá? Vou diminuir a tela e vocês vão ver aqui a informação, depois vamos para os parâmetros dele. E lembrando que esse Fiagro é da Suno, tá? Da Suno A7. É o SNFZ11. Amplia lucro e mantém estabilidade em dividendos, ó. Isso é muito bom, hein? O Fiagro SNFZ11 registrou um resultado final de 1,36, ou seja, 1 milhão e 369, tá? Mil. É, no valor de 93% maior que o resultado de outubro, que foi em 709,1 mil, tá? As receitas distribuídas do SNFZ11 somaram 1,353 milhão em novembro, enquanto as despesas foram de 73,1 mil. É, a partir desse resultado, os dividendos totalizaram em 1,144 milhão, equivalente a 10 centavos por cota. Esses dividendos do fundo correspondem a um dividend yield anualizado de 12,82%, tá? O que está alinhado com o nível de proventos adotado pelo fundo desde o início, o segundo semestre de 2025, tá ok? Aí vem aqui, ó. O fundo concluiu em novembro a integração de 52.457.783, referente à primeira tranche dos recursos captados no primeiro follow-on. Este montante foi direcionado à aquisição do CRA pulverizado Jequitibá, estratégia que permite o SNFZ11 estruturar uma carteira capaz de cobrir praticamente a totalidade do passivo relacionado às parcelas das fazendas adquiridas ao longo dos próximos 10 anos. Entendeu, gente? Então, ou seja, ele está evoluindo em plantio, evoluindo em patrimônio, né? E evoluindo também em dividendo. Isso é muito bom. Vamos nos parâmetros que eu vou mostrar para vocês melhor. Já estamos aqui dentro do sistema do fundo, né? No Investidor 10. E esse fundo, que é o SNFZ11, é o Suno Fazendas Fiagro Imobiliário. Ele é um fundo de base 10, está custando no momento R$ 9,84 por cota. Ele entregou o yield nos últimos 12 meses de quase 10%, 9,91%. Poderia entregar mais? Poderia, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que não entregou. Tá no PVP quase no preço, ó, tá 0,99. Liquidez diária já passou de 1 milhão, ó, tá 1,7 milhões. Variou nos últimos 12 meses 10,20% positivo, tá, gente? Olha, essa é a cotação dele em um ano, tá vendo? Não tem muita oscilação robusta, tá? Ou seja, brusca no caso. Em 5 anos, olha só, não tem. Por que não tem? O porquê que o yield dele nos últimos 12 meses bateu só isso? Porque não tem muito potencial ainda, gente. Está gerando aquele potencial. Porque ele começou. Esse ativo é um ativo novo. Ele começou em dia 16/8/2024. Ou seja, tem um ano e alguns meses. Tem menos de 2 anos esse fundo.
Então, gente, ó, mês 8 9 10 11 12 tem 1 ano e 4 meses só. Entendeu agora? Ou seja, é, tem muito a se valorizar esse ativo, tem muito patrimônio a subir. Então, você que não liga muito para tempo determinado, é, e liga assim em valorização, esse ativo é um ativo muito bom, tá ok? Ele é o de mandato híbrido, tá? Segmento Fiagro, tipo de fundo é outros, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração, gente, ele cobra 0,3% ao ano, tá? Vacância tá zero, número de cotista tá em 4.155, ou seja, tá muito pouco. Além do que esse fundo é um fundo novo, né? Como eu falei para vocês, ele não chega nem a 5 mil cotistas. Cotas emitidas, ó, já passou de 6 milhões de cotas emitidas. Valor patrimonial por cota é 9,91. Então dá para ver que ele está muito próximo da sua cotação. Valor patrimonial está em 61,44 milhões, tá? E o último rendimento ele entregou a 10 centavos por cota. Ó, valor de mercado atual está 60,97 milhões. Em 2025 também, que é o último ano agora, né? Em 2024, ele reduziu, ó, o patrimônio. Estava em 61,94 milhões. Ou seja, a maioria dos ativos, ou como fundo imobiliário ou ações, eles dão um IPO e depois desce, para depois vir se valorizar novamente. Então, para mim, isso é normal. O Will está entregando quase 10%, ó, e ele entregou, já chegou a entregar 10%, foi, 2020, foi nesse ano mesmo. E iniciou o yield com 2,22%. Então, para mim tá bom. Liquidez diária já passou de 1 milhão, tá? Ele começou, quando deu o IPO, estava com 23,57 mil de negociação, agora já passou de 1 milhão, ou seja, está crescendo. Valor patrimonial, falei para vocês aqui, ó, tem 61,44 e começou com 61,20, cresceu um pouquinho. Vacância tá zero, ó, como eu mostrei para vocês. Número de cotista, 4 mil, tá aqui, ó. Começou com 3, já está em 4. E cotas emitidas passou de 6 milhões, que ainda não fez nenhuma subscrição aí, nada disso. Ó, ele só tem no máximo em 2 anos, como eu mostrei pra vocês, foi no mês 8 de 2024. Ele vem perdendo por CDI, mas ele tá batendo no IFIX, tá? Que é o índice que ele acompanha. Então nesse ano, ó, investindo nesse ano eu já estaria com R$ 109,50, tá, de lucro. Aqui são os ativos aqui da Fiagro, caso vocês quiserem fazer uma comparação. Lógico que a maioria desses fundos, desses Fiagros, já estão resilientes, já estão bem tempo na bolsa, né? Ou seja, assim, por mais que você compare ele, vai um pouco do estudo vai puxar mais para os outros e não para ele. O lado positivo, né? Por causa do pouco tempo que tem na bolsa de existência. Como eu falei pra vocês, ó, o yield dele entregou esse mês, está entregando um pouco acima de 1%, 1,2%, tá? Aqui é o gráfico onde a margem dele, a máxima bateu 1,11%, tá? E no máximo dele, gente, ó, ele não é um Fiagro que oscila muito, ele é praticamente padrão, como fosse um fundo de tijolo. Mesmo sendo um Fiagro, ele age com o segmento de o segmento dele é de fazendas, ou seja, por máximo que tem a oscilação do mercado, a fazenda tende a se valorizar mais e mais, né? E veio se valorizando, ó. No entanto, começou entregando com 6 centavos por cota, depois 7 centavos e agora 10 centavos. Quem sabe não vem entregando mais e mais, né? Datacom dele é sempre na segunda semana do mês, tá? E o pagamento é na última semana, que dá o total no valor de 10 centavos por cota, e o pagamento na data de 23/12, que vai ser amanhã, tá? A Datacom dele foi dia 15/12. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Aqui é o relatório gerencial, vamos lá dar um pulo nele rapidinho para ver como é que tá essa situação dele. Bom, já estamos dentro do sistema aqui do SNFZ11, que é o da Suno, tá? Eu não vou ler muito esses parâmetros iniciais, pois lemos lá no Investor 10 que está mais atualizado, tá ok?
Vamos direto ao assunto aqui, ó, onde eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui por exemplo, ó. Aqui tem a parte da sobre a Selic. O que acontece? Por máximo que a Selic esteja na alta, afeta muito a taxa de emprego, né? Aumenta mais o desemprego. Então vem aqui, ó, criação de vagas e taxa de desemprego, tá vendo? Aqui vem, ó, a taxa de desemprego é a faixa, é a linha azul e o payout de desemprego é a parte bem do alaranjado. E se vocês observarem, de 2025 para cá, ou seja, de dezembro de 2024 para cá, veio só caindo. Por que veio caindo? Veio diminuindo a área de emprego. Então, por exemplo, enquanto a Selic estiver na alta, esse ativo vai ficar na baixa, mas quando a Selic vinha descer, vai dar mais taxa de emprego porque vai ter mais giro, vai ter mais circulação. Então vai valer a pena investir nesse ativo agora. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, tá? Sempre analisa seu ativo antes de fazer o investimento. E lembrando que esse ativo aqui é de terras, né? De fazendas, então sempre é lucro. Sempre vem a se valorizar mais e mais, tá? Aqui, ó, é o gráfico da comparação do SP500 com o Nasdaq. Mas aí tem pessoas que perguntam, mas por que esse gráfico logo aqui, sendo que ele é um fiagro? Porque esse investimento, gente, ele investe também no exterior, entendeu? Investe no exterior, é soja, gente. Ó, por fim, sobre a política monetária, nosso cenário base é um corte de 25 de 0,25 pp para a última reunião. Ó, pp é patrimonial por cota, tá? Ou seja, seguindo de uma pausa para 2026, para 2006, mantemos a projeção de juros próximos de 3,3% ao ano. Aí vem aqui, ó, cenário Brasil. Novembro foi marcado por um desempenho bastante positivo nos ativos domésticos, com o Ibovespa renovando recordes disso. Cadê isso? E superando os 158 mil pontos. A alta refletindo não apenas em um ambiente extenso, mais favorável, mas também uma combinação de fatores internos que reforçou o apetite do risco. Ou seja, é o que eu falei para vocês. Por mais que seja um ativo mais bem novo na bolsa, às vezes, de acordo com a perspectiva do investidor, vale a pena investir, mesmo sabendo que há um risco por trás disso, por ter pouco tempo de resiliência, entendeu? O mercado comercial entre os Estados Unidos e China, junto à decisão americana de retirar a sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros, como café, carnes e frutas, ajudou a reduzir tensões geopolíticas e aliviar o ambiente comercial. Paralelamente, a reprecificação ainda volátil das expectativas de cortes de juros pelo Fed enfraqueceu o dólar e beneficiou mercados emergentes, criando um pano de fundo, olha só, hein, externo, mais favorável para os ativos brasileiros. No Brasil, os resultados corporativos surpreenderam positivamente e a perspectiva de que o Banco Central poderia iniciar um ciclo de reflexibilidade no início de 2026 estimulou a entrada de capital estrangeiro, sustentando a demanda por ativos locais, tá? Então, gente, o que acontece? Aqui é o fluxo, ó, tá vendo? Vamos fazer aqui, ó.
Em novembro, esse ambiente mais favorável resultou em um fluxo positivo de 2,5 bilhões de capital estrangeiros na B3. Ou seja, tá voltando, entendeu? Tá voltando, porque sabe que vai modificar a situação. No acumulado do ano, o saldo permanece robusto, alcançando 28,5 bilhões, como ilustrado no gráfico abaixo. Aí vem aqui, ó, para vocês darem uma olhada, ó. Ó, tá vendo? Cadê? Olha aqui. Se vocês observarem, ó, aqui é a fonte da B3, certo? Com o Vn negativo, ó. Olha lá, a entrada tá batendo a 28,5 bilhões, tá? Ou seja, voltaram a investir no Brasil. Todos eles retiraram, mas agora tá voltando. Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó. Atividades econômicas, tá? Setores, tal, trimestral. Vamos ver algo que mais que vocês possam entender melhor, né? Porque esse relatório aqui ele não é tão forte, tão explicativo para vocês. Ó, performance de desempenho. Olha só, cotação e liquidez, ó. A cotação, gente, é o vermelhinho e a liquidez é o laranja. Se vocês observarem, ele passou a negociar mais em dezembro mesmo, ó, do que no início. Olha como é que vem negociado, ó. A negociação está bem mais acima do que a própria cotação. Aqui é o número de cotistas, ele começou com 3.186 cotistas. Isso foi em dezembro de 2024 que bateu essa cotação. E no momento está custando 5.426, ou seja, aqui ainda está ultrapassando a quantidade de cotistas que está lá no investidor 10, tá? Aqui é o patrimônio líquido em MM, ó, olha só. Em múltiplos, olha só. Dezembro estava com 61,5 e diminuiu um pouco em outubro para 61,4 e depois em novembro, olha só, 113,9%, é muita coisa, hein? Aqui a comparação de cota patrimonial com cota de mercado, ó. Ou seja, a patrimonial tá ganhando a do mercado. E aqui, gente, ó, é a performance do fundo com os indexadores, ó. Olha aqui, ó. Provavelmente ele perde pro CDI e pro IPCA, mas ele ganha do IFIX, tá? Tá ganhando do IFIX bonito. Distribuição de yield anualizado, ó. Como eu mostrei para vocês, ele começou com 6 centavos por cota em dezembro, veio pagando 6 centavos e meio. Aqui em março, abril mais 6,5 e aumentou para 10 centavos, ó. E vem pagando desde junho 10 centavos. Vamos ver mais alguma coisa aqui para vocês, dar uma olhada. Resultado, vamos ver aqui. Ó, aqui, ó, lucro acumulado por cota. Olha só, ele veio lucrando no início de janeiro, tá vendo? Aí depois veio diminuindo devido à alta taxa da Selic, tá? Mas eu acredito que a Selic descendo, ele vai vir se valorizando mais e mais, tá ok? Aqui, ó, o resultado do fundo, ó, é o do CRA. Como eu falei pra você, tem investimento em CRA, entendeu? Em terras, tá? Aplicação em caixa também. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Dados setoriais de produção, fazenda. Aqui, ó, área total é o vermelhinho. Área cultivável atual é o escurinho, tá vendo? Ou seja, ele ainda tem área para investir, tá? Já tem bastante área para investir, para fazer bastante plantio, mas não adianta fazer bastante plantio se a taxa está muito alta. Aí a clientela não tem muita clientela ainda, porque eles fogem para a concorrência. Às vezes o preço desse ativo não está tão acessível para comprar soja no momento, aí foge para outro, entendeu? Para concorrência no caso, né? Se você observar aqui, ó, comercialização de soja na região. Olha só, ó,
Volume de soja negociado de 2024 para 2025 é o mais escurinho, ó, de 41,68 foi para 99,30%. Olha só que pulo. É o de negociado em 2024 para 2025. Agora, o volume de soja negociado de 2025 para 2026. Digamos que no terceiro trimestre de 2025 para o início de 2026. É o mais claro, é o vermelho mais baixinho, olha só. É de 0,87 que foi em fevereiro, foi para 41,79, ou seja, tem uma crescente muito alta. Então vale a pena chegar e dar uma acompanhada nele, tá? Vale a pena. Aqui são os parâmetros que já vimos lá do outro ativo, do outro da plataforma, ou seja, vem aqui, ó, fazendas. Olha só, fazendas. Tem Coliseu, tem Triângulo da Gaúcha e tem Chavante. Alocação por CRI, ó, tem o por CRA no caso, perdão. Tem o CRA Jequitibá, dois CRAs de Jequitibá, mas sendo que é a série sênior e o outro é série subordinada. E tem o CRA pulverizado de Jequitibá também, que é a única, tá? Ou seja, todos eles são de Jequitibá, mas tem essas pequenas repartições. Vamos ver o PL dele, ó, de 37,87. Praticamente, ó, 37, 46, tem 55, 56% só do Jequitibá. Ou seja, é muito risco ainda, tá? E a outra metade é meio a meio, no caso é meio a meio. É meio de fazenda e meio de CRA. Entendeu? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui agora são as imagens dos ativos para vocês. Então, gente, vocês que acompanham o canal, ative o sininho de notificação se caso você não se inscreveu, tá? Se inscreve, ative o sininho e dá aquele like para fortalecer mais e mais, tá bom? E lembre-se que meu nome é Michel Florentino e eu estarei com você até a independência financeira. Qualquer dúvida é só perguntar, não fique com vergonha. Eu já passei por essa fase também, sei como é iniciar um ativo e não saber por onde. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham esse canal, tá ok? Lembrando, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Vamos tirar as dúvidas direitinho. E se quiser colocar um ativo para a gente dar uma analisada, para ver se vale a pena investir, qual a visão de vocês, estarei aqui à disposição, tá ok? Lembrando, meu nome é Michel Florentino, estarei com você até a independência financeira. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.